que alguém faz uma coisa com Paulo que aconteceu na vida desse homem de Deus e acontece na vida de muitos de nós, e com isso nós concluímos. Se o irmão do piano pode vir aqui, por gentileza. A Bíblia diz que pegam Paulo e apedrejam a Paulo. A Bíblia diz que pegam Paulo e arrasta Paulo. Pega Paulo e joga para fora da cidade. Vou te fazer uma pergunta. Se alguém te tirasse daqui a pedrada e te arrastasse, você voltaria? Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos que de vez em quando no ministério é exatamente o que acontece. A Bíblia diz que apedrejaram a Paulo, arrastaram a Paulo e pensaram que ele estava morto. Pastor, alguém te apedrejou, alguém te arrastou e alguém pensou que o senhor estava morto. Mas é no ponto mais baixo da vida de um homem de Deus que a fidelidade do Senhor se revela. A Bíblia diz no versículo 20 que os discípulos rodearam a Paulo. Quando a vida te apedreja, irmão, pastor, por que o senhor prega nessa liberdade? Porque eu sei quem eu sou, irmãos. Porque eu sei o que é ser apedrejado. Porque eu já não tenho nenhuma aparência para manter. Eu já não devo nada para ninguém. Eu sei do meu chamado. Quando alguém te apedreja, você não precisa de gente que venha te encher a paciência. Você precisa de discípulos que te rodeiem, que te cerquem de amor. Eu posso imaginar, e com vocês imaginaríamos, que se Paulo não houvesse sido respaldado por um grupo de discípulos, possivelmente a autoestima do apóstolo estaria tão profundamente destruída que Paulo não seria capaz de ter a atitude que teve. Portanto, eu entendo que um homem de Deus precisa ser rodeado de gente honesta. Na igreja que eu sirvo como pastor, nós temos 8 pastores assistentes. A maioria deles com Master's Degree e doutorado. Um deles tem doutorado na Harvard. A maioria deles são bilíngues ou trilíngues. Mas o meu melhor obreiro é o menos capaz de todos eles. Ele não é o melhor porque ele sabe. Ele é o melhor porque ele é o mais fiel. Amém. Porque na hora que te apedrejam, capacidade não ajuda. Na hora das pedras, a única coisa que fica é a fidelidade, irmãos. Versículo 20. Charles Spurgeon, o pastor do Metropolitan Tabernacle em Londres, no século passado, disse que o bom pregador é aquele que, pela graça de Deus, saiba pintar quadros imaginários na mente dos que ouvem. E oxalá nesta noite, ainda que obviamente eu não possua o poder oratório do príncipe dos pregadores, oxalá eu possa pintar na mente de cada um de nós, ao concluir desta mensagem, um quadro mental. E é o quadro de Paulo sentado no chão, rodeado de discípulos, com uma decisão que fazer. Eu vou embora e desisto, ou eu me levanto e eu termino o que Deus quer fazer. Rodeado de discípulos, Paulo toma a decisão que este homem de Deus um dia tomou e que nós precisamos tomar nesta noite. Paulo se levanta e a Bíblia diz que ele marcha para dentro da cidade que tinha apedrejado ele. Paulo não sai, Paulo não vai embora, Paulo não desiste, Paulo não dá as costas. Quando apedrejam um homem de Deus, a decisão é limpar o pó do corpo e das pedras e voltar a posicionar-se exatamente onde Deus quer que você esteja. Pastor Sérgio, igreja amada, membros do ministério, que apesar e a despeito das muitas pedras que
possivelmente eu e você enfrentamos todos os dias. Que Deus nos dê a graça, e em conclusão eu digo, de em primeiro lugar ser rodeado de gente amável, que me ajude a superar as pedradas, e em segundo lugar, e talvez mais importante que o primeiro, que Deus nos permita a construção de sermos homens de Deus de verdade, e não cópias de uma informação evangélica. Que Deus nos permita levantar de cabeça levantada e entrar para dentro de Icônio, ainda que de lá tentaram me apedrejar. Paulo entra e volta para o lugar que ele tem que estar. Mulher querida, talvez o seu marido não merece a sua fidelidade, mas não existe nada mais poderoso que uma mulher fiel. Obreiro, talvez o ministério não mereça a sua fidelidade, mas ninguém segura o louvor de um fiel. Hoje é dia de voltar, apesar das pedradas, das humilhações, dos quebrantamentos, da fragilidade. E é nesse tom que eu gostaria que nós voltássemos hoje para o centro da presença de Deus, e que Deus nos faça uma geração de Ananias hoje aqui, nos permita profetizar na vida daqueles que não são, que um dia serão. E oxalá o que Deus faça amanhã seja tão poderoso, pastor, que obscureça o que Ele fez ontem, e oxalá aquilo que o Senhor realize depois seja tão imenso que o que Ele fez pareça como se Ele não houvesse feito nada. Vamos nos colocar de pés, vamos orar.